E no cenário atual, né, hoje, a forma como 2023 está se iniciando, está se desenvolvendo, a forma como as empresas estão se relacionando com seus clientes, os seus clientes estão se relacionando com essas empresas, a internet. Como é que fica a relação entre cliente e empresa, cara? Legal. A relação de cliente e empresa ela é uma coisa legal para a gente dar um passo para trás, tirar o crachá dessa pessoa que está dentro de uma empresa e olhar para essa pessoa na pessoa física, né? Esse ser humano. Primeiro vamos falar um pouquinho da pandemia, né? A pandemia estima-se que ela acelerou em 1 ano de pandemia 4 anos de transformação digital. Né? Então, e aí a gente teve ali 2 anos pelo menos aí cheios de pandemia, né? Então se a tua empresa não trabalhou em transformação digital, provavelmente você está 8 anos atrasado. Ou você não existe mais. Ou né? você não existe mais, exatamente. Mas aí quando a gente começa a olhar para a experiência da pessoa física, né? A gente começa a entender que você pede um carro no aplicativo, né? Em 5 minutos ele tem que estar na frente da tua porta. Né? Você pede um delivery, né? Em meia hora ele tem que chegar ali na frente da tua porta também. Então o ser humano ele começou a experimentar experiências melhores. Né? Antes eu tinha que ir para um banco, ficar numa fila, né? Para resolver um negócio e, cara, olha essa experiência, péssima, né? Hoje em dia eu resolvo no banco digital. Então essa mesma pessoa que ficava na fila, que hoje resolve no banco digital, quando ela bota o crachá, ela está se relacionando com a tua empresa. Certo. Então subiu o nível, né? A régua subiu, o nível de exigência aumentou. Né? As pessoas elas esperam ter experiências melhores porque elas já estão recebendo experiências melhores. No relacionamento B2B, a gente tende a ter um gap. Né? A gente tende a ter um gap, a gente tem uma diferença na experiência. Né? Eu trago sempre como exemplo quando você perde, por exemplo, o boleto da tua conta de água ou de luz. Meu Deus. Normalmente tu entra no site, vai sozinho, resolve. Às vezes o teu cliente perde o boleto ali da tua empresa, qual que é a experiência que ele está tendo? Ele está tendo que mandar um e-mail, esperar 1, 2 dias? Ele está tendo que ligar, passar por uma secretária, chegar num time financeiro? Aquele cara que às vezes não está de bom humor, né? Não foi, talvez, não está com um olhar de experiência do cliente, né? Vai dizer que vai fazer daqui a 15 minutos, vai esquecer. Então, é muito legal a gente entender que mudou a régua, mudou o nível e a gente tem que estar preparado para interagir com esse novo nível de exigência. Né? As nossas organizações elas precisam ser mais ágeis, precisam ser mais digitais e usar a tecnologia é um dos meios que a gente consegue fazer para melhorar essa experiência. Se a gente parar para analisar o que mudou da fila do banco para o aplicativo ali do banco digital, foi a tecnologia trabalhando para melhorar essa experiência. Mas, na sua visão, e a inteligência artificial, cara? Ela tem um papel importante também no B2B? Assim, isso é muito se falado no B2C. Quando eu preciso de um boleto no meu convênio médico, por exemplo, eu não ligo para ninguém. Eu entro ali no meu WhatsApp, recorro ao número que geralmente eu recorro, opção 1, 5 e 3, tá ali o boleto em PDF, eu baixo, tô feliz da vida. Né? E no B2B, cara, como é que a gente faz como é que a gente coloca esse temperinho chamado inteligência artificial? Legal. Inteligência artificial ele é um tema bem em voga agora, né? Nossa, a gente tem demais. chat GPT. Lá na empresa mesmo tem um monte de gente resolvendo coisa com inteligência artificial, né? Jogando coisas no chat GPT e ajudando. Então a gente está presenciando e experienciando isso um pouco mais, né? Primeiro a gente tem que entender a inteligência artificial como 2 possibilidades. Existe a possibilidade em que eu pego um processo ou uma linha de raciocínio que já existe e uso a tecnologia para reproduzir e automatizar. Né? E existe o que a gente chama de aprendizado de máquina. Né? Então é aquele momento em que eu preciso ensinar a máquina a fazer as coisas para que realmente ela possa no futuro tomar algumas decisões. Dentro do B2B, o aprendizado de máquina ele depende de uma massa muito grande de dados. Então, às vezes, a gente já fez projetos para algumas empresas que diziam, tipo, olha, Rica, eu tenho aqui esse histórico de 100 mil transações que aconteceram aqui, vamos usar a inteligência artificial aqui para tomada de decisão? É pouco dado. Por mais que pareça um número grande, mas não é dado suficiente para a gente passar a ter uma assertividade. Mas, Rica, eu tenho aqui uma pessoa que trabalha aqui dentro da minha empresa e ela tem uma lógica para executar algumas coisas. Essa lógica, a partir do momento que a gente coloca ela dentro da tecnologia, a gente artificializa uma inteligência que ela já existia, né? Que já existia um racional por trás disso, coloca a tecnologia para automatizar e ganhar escala. Então, vão existir casos em que eu vou poder usar a tecnologia para ganhar escala num processo ou numa linha de raciocínio que já exista e já está consolidado, e vão existir casos em que realmente a gente pode tirar proveito do aprendizado de máquina, que daí realmente a máquina vai entregar um resultado mais legal do que o que a gente está acostumado. Mas a gente não pode olhar só para querer, olha, eu só queria aprendizado de máquina.
Às vezes, no meu contexto, se eu pegar um processo que ele é manual e eu automatizo ele, eu coloco o software, a tecnologia para fazer, a gente ganha eficiência, ganha escala, ganha agilidade, né? E, de certa forma, a gente acaba até potencializando o nosso time, né? Nosso time que tinha uma capacidade X, agora tem uma capacidade 100X, né? Porque ajudou a construir soluções junto com tecnologia para fazer aquilo que era repetitivo ali, que eu levava, às vezes, sei lá, 10 minutos para fazer de forma manual. Agora o software faz sozinho, a qualquer momento, a qualquer hora. Então, mas como é que eu uso tudo isso que a gente está conversando aqui, né? Bot, inteligência artificial, a relação P2P, né? Pessoas para pessoas. Como é que a gente usa tudo isso dentro de uma relação B2B, uma relação que, de repente, eu estou trabalhando numa empresa e eu preciso comprar daquela empresa, eu não tenho autonomia para procurar outro fornecedor, por exemplo. Como é que a gente coloca esse tempero todo dentro de um outro prato que não do B2C, cara? Cara, bom, a gente tem... A plataforma Simplifica Mais foi focada nisso, né? A gente nasceu para isso. Nasceu para isso. Uhum. Então, vão existir empresas de software que já estão preocupados em acelerar ou entregar com tecnologia uma experiência melhor para o teu cliente, né? Então, existe a possibilidade de você buscar soluções prontas no mercado. Existe a possibilidade de você buscar empresas para construir isso do zero. Certo. Vai muito da necessidade da tua empresa e até... E do bolso. Do bolso e da atuação do teu time de TI. Né? Como eu tenho um background de tecnologia de informação, a gente sabe que existem empresas em que o TI é atuante, né? E ele está próximo da estratégia e está ali pensando junto, né? Como a gente realmente ter uma empresa centrada no nosso cliente. E existem empresas que a gente tem um TI um pouco mais reativo, um TI um pouco mais ali apenas de suporte, né? Então, mas assim como a gente não precisa fazer um RP, por exemplo, né, do zero, a gente vai lá e busca a solução que já existem soluções que nem a plataforma Simplifica, que ajudam a melhorar a experiência do cliente e entregar soluções de chatbot, de autoatendimento, né, canais 24/7, né, trazer essa independência para o teu cliente, né, empoderar o cliente ali para ele poder pegar as informações que ele precisa, quando precisa, e automaticamente melhorar a experiência que ele está tendo com a tua empresa. Não, mas me dá um exemplo assim, real, assim, um pepino que pô, toda empresa tem, e aí quando você chega ali com software, você consegue resolver ali. Talvez o boleto seja um exemplo, mas vocês têm alguns outros exemplos pra gente até situar o amigo ouvinte em cima disso tudo que a gente tá falando? Por que eu tô tentando tangibilizar? Porque tem muita gente que não tá tão familiarizada assim com esses conceitos de inteligência artificial. Eu acho que bot, hoje todo mundo usa o WhatsApp, fica mais fácil você entender ali, quando aperte 1, se você quer falar com aperte 2 e tudo mais. Isso já tá mais popular, mas a inteligência artificial não tanto. Tem muita gente que eu converso que não sabe, por exemplo, o que é o chat GPT, ou tem muita gente que confunde chat GPT com LGPD. Então, assim, pra gente tentar tirar um pouco dessa confusão que existe no termo, me deem exemplos, assim, do que uma empresa pode resolver, tirar das costas do vendedor, que acho que essa é a nossa pegada aqui, tirar das costas do vendedor quando tem uma solução de tecnologia por trás. Legal. Tá, traz uns exemplos pra gente ali. Bora, então. Como eu já vivi muito da área comercial e vivo ainda, sim. Vou dar um exemplo bem básico e quem é vendedor aí vai me entender, principalmente quem tá na rua, quem tá em campo, né? Rastrear um pedido, passar um posicionamento de pedido para um cliente hoje em dia. O que acontece, né? Esse cliente, às vezes você tá na rua, tá visitando um outro cliente e esse cara tá no WhatsApp pedindo pra ti, pô, cadê meu pedido? Faturou, não faturou? Onde tá, onde não tá? Quando eu vou receber? E aí a gente tem que jogar essa demanda pra dentro da empresa, da indústria, né? E aí falar com uma segunda pessoa, que às vezes é do administrativo de vendas ou até da própria logística, esperar esse retorno, esperar a transportadora rastrear, às vezes por WhatsApp, né? E passa um posicionamento
rastreamento, a sua mercadoria está em São Paulo, mas tem que, né, o destino é Nordeste, né, digamos assim. Então, hoje, por exemplo, a Simplifica Mais, ela entrega esse rastreio de pedido. O cliente mesmo se autoatende. Então, ele sabe em que status que está, ele sabe em que etapa que está, ele sabe quando ele vai receber, ele não precisa envolver várias pessoas para ter esse retorno. E aí eu deixo meu vendedor mais livre e ele foca no que realmente ele precisa focar, né? Porque com certeza. Ele se torna mais estratégico. Porque, vamos falar bem a real, né? Acompanhar pedido ou tirar uma segunda via de boleto, cara, não é o que o cara quer fazer. Ele quer vender, Exato. ele precisa ganhar a comissão dele, ele precisa faturar, ele precisa bater a meta dele. Então, são atividades muito burocráticas que não precisam estar na mão dele. E o cliente mesmo pode se auto-atender se ele quiser rastrear o pedido dele 3 vezes no dia, que isso acontece, que tem clientes que às vezes pedem 4, 5 vezes. Tá, e agora? Onde tá? Tá chegando? Não tá chegando? Então, ele não precisa passar por isso, né? O cliente mesmo se auto-atende, tem a informação na hora que ele quiser, no momento que ele quiser. Eu acho que isso é um ponto bem importante e que alivia muito o time de vendas, né? Que legal. Então, boleto, rastrear pedidos são exemplos de como a gente tira a demanda do vendedor e passa para uma interface de tecnologia que o cliente mesmo vai lá e se serve, né? Isso mesmo. No final do ano passado, eu comprei uma TV no e-commerce de grande porte e, cara, eu gostei muito da experiência, porque eu recebi no finalzinho do checkout, ele falou assim, quer receber atualizações pelo WhatsApp? Eu falei, sim, beleza. Ele me mandava os e-mails de transação, pedido efetuado, pedido aprovado e tudo mais, mas ele me avisava também no WhatsApp. Então era uma coisa que eu sentia ali quando eu recebia, cara, saiu para entrega, foi entregue. Entende? Então, assim, é uma parada que foi uma experiência bem legal como consumidor final. Então é legal que vocês trouxeram o exemplo de como uma empresa pode trazer isso para a realidade do business, na empresa em si. Cara. E você fez esse link que é justamente aquilo que a gente conversou, né? Na pessoa física eu já tive uma experiência legal, né? Uma experiência que serviu de exemplo, né? E aí, tu vai culpar o teu cliente de realmente querer saber 3 vezes por dia como é que tá o pedido dele? Não vai, não vai, porque ele já tem um dado online, ele já está acostumado com isso. Ele também é ansioso, ele também quer buscar, né? Lembra quando a gente falou da mudança do perfil de consumo, do perfil das pessoas? Sim. Que a gente é mais imediatistas, né? Então a gente tem que usar a tecnologia para que ele possa consultar isso sozinho, para que ele também possa receber essas notificações de atualização de status de pedido, para que ele seja lembrado que um boleto vai vencer, para que ele possa fazer isso 24/7, que é uma diferença bem grande, né? Às vezes quando a gente está falando do relacionamento pessoa física, às vezes a gente se atende 24/7, né? Sim. Às vezes eu preciso resolver uma coisa de noite, eu resolvo uma coisa de noite. Quando a gente fala no relacionamento B2B, a gente tá falando muito do horário comercial. Exato. Né? Das 8 ao meio-dia. E ainda colocando o cliente, o vendedor ali como ponte, né? Então a gente sabe que aí a gente acaba deixando tudo mais ineficiente, né? Nem o teu cliente queria estar tendo que falar com o vendedor, nem o vendedor queria estar tendo que receber essa demanda. Não sei. Se você pega um cara bom de carteira, por exemplo, o Dani, né? O Dani é um cara muito bom de relacionamento. Ele faz gestão de carteira com uma facilidade muito maior que a minha, não que eu não faça. Né? Mas assim, às vezes o cliente que é atendido pelo Dani prefere falar com o Daniel do que mandar um e-mail e tal, pedir uma informação, um boleto, uma nota, etc. Quando você escala a operação, né, você não tem como manter isso dentro do time, porque em tese o Daniel vai ter que atender esse cliente, mas também vai ter que doutrinar esse cliente, tipo assim, meu amigão, adoro, visito, tomo um café, damos risada, tal, Corinthians, Palmeiras, piada e tudo mais. Só que eu preciso que você, quando você tiver um pepino desse, cara, tem o nosso site ali, que você pode ter acesso a uma série de serviços. Você também tem que doutrinar, né? O vendedor tem esse papel também, talvez? Tem, eu acho que é muito importante. Até porque, se a gente olhar para o nosso cliente, ele tem um capital social que ele pode gastar, né? Ele tem um tempo para interagir com pessoas que ele pode utilizar. O tempo dele é escasso, o nosso também. Sim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa consumir esse tempo do nosso cliente da melhor maneira possível. Que é conversando com ele sobre como potencializar o negócio dele, sobre que produtos eu posso trazer para ele, sobre como junto a gente pode crescer. A partir do momento que a gente gasta esse nosso tempo resolvendo questões administrativas, questões burocráticas, questões que o cliente poderia resolver sozinho, a gente está sendo ineficiente. Né? A gente está desperdiçando esse tempo que o cliente tem para conversar com a gente. E olha que legal, não é para a gente usar a tecnologia para não falar com o cliente. Isso é desculpa de quem quer se esconder. A gente não tem que usar a tecnologia para não falar com o cliente. A gente tem que usar a tecnologia
para que quando a gente vá conversar com o cliente, a gente tenha o tempo suficiente para falar sobre o que interessa. Sensacional. É isso aí. Então quer dizer que eu não preciso só usar o WhatsApp para falar com o meu cliente, né? Eu posso ligar para o meu cliente, posso visitar o meu cliente também? Com certeza. Eu acho que a proximidade, ela é uma coisa muito importante. E a gente traz isso muito porque a Dapcom e a Simplifica, né? Até para todo mundo entender, a Dapcom é uma empresa de tecnologia, Simplifica é um produto da Dapcom. Tá. A gente também percebe que estar próximo não necessariamente é estar atrás, né? Eu construo uma proximidade muito maior do que mandar um e-mail. Sim. Né? Então, e ambos são meios digitais. E ambos são importantes. Né? Só que se em vez de construir essa proximidade, eu sempre vou ficar só mandando um e-mail, porque eu não quero conversar, né? Porque eu não quero desenvolver esse relacionamento, em pouco tempo somos pessoas estranhas. Sim. Se eu escolho o meio correto, em pouco tempo a gente é amigo, em pouco tempo a gente se conhece, em pouco tempo a gente troca uma ideia sobre futebol, sobre o time, e aí realmente constrói esse relacionamento para perdurar, né? E aí deixa de ser um relacionamento comercial para ser um relacionamento de fato, né? Onde você faz negócio, mas você também conhece a pessoa, conhece a vida da pessoa e tudo mais. Olha só, gostou deste conteúdo que você acabou de assistir? Então eu tenho 3 coisas rápidas para te falar. Primeira delas, esse conteúdo que você assistiu faz parte de um programa muito maior, sim, de um podcast. Um podcast chamado Papo de Vendedor. Você pode abrir o Spotify e procurar Papo de Vendedor, ou você pode clicar no link aqui embaixo para você conhecer o nosso podcast. Você vai ouvir dicas, técnicas, comportamentos. A gente fala sobre processo, a gente fala sobre uma série de coisas relacionadas ao seu dia a dia, ao dia a dia do vendedor. Segundo, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, dá um joinha nesse vídeo e se inscreva aqui no canal. E terceiro, temos um segundo link na descrição desse vídeo para você conhecer o Método Super Vendedores, o nosso treinamento de vendas que junta a tríade de vendas. Como construir um processo comercial poderoso, como usar técnicas de vendas para engajar o seu cliente a comprar e principalmente como ajustar os comportamentos necessários para você vender cada vez mais, vender mais, melhor, mais rápido e com mais lucro. Então vai lá, te esperamos no Papo de Vendedor.